ter uma doença grave não significa de imediato impedimento para viajar. Mas é preciso conhecer direitos e deveres de viajantes fragilizados por um problema de saúde ou portadores de uma doença grave. Saiba na reportagem de Silvana Monteiro que cuidados e providências devem tomar os consumidores e as empresas de transporte. Viajar de avião, carro ou ônibus exige mais cuidados quando o viajante tem algum problema de saúde. O médico destaca a altitude como um agravante no caso de viagens aéreas. Existe uma diferença de pressão muito grande entre o nível do mar e o nível onde as aeronaves transitam, principalmente quando se faz viagens de mais de 8 horas de duração. Existe uma queda de pressão no ambiente, no avião, e essa queda de pressão ela é acompanhada por uma redução do nível de oxigênio e, acrescido a isso, um aumento da secura do ar. As necessidades são distintas e precisam ser informadas às empresas de transporte. Normalmente eles têm, vamos falar de maneira geral, eles têm prioridade de embarque, eles têm direito a elevadores, em caso, por exemplo, dos aeroportos que não têm pontes de embarque, ou então que vai haver um acesso à aeronave remoto, então para entrar no ônibus, para descer do ônibus, depois para subir no avião, descer da aeronave também precisa de um elevador. Pacientes que necessitam de um uso de maca, ou que têm déficit cognitivo, ou precisam de oxigênio, as companhias aéreas costumam obrigar um acompanhante que tem desconto na passagem de até 80% do valor pago pelo próprio passageiro com necessidades especiais. Tem companhia aérea, inclusive, que dá 100% de desconto. Além dos direitos, os passageiros têm deveres que, se não cumpridos, podem impedi-los de viajar. Pessoas enfermas, gestantes, passageiros com algum tipo de deficiência ou que necessitem de alguma assistência especial podem fazer suas viagens de forma tranquila quando estão cientes dos seus direitos e deveres. Eles devem levar um relatório recente de toda a sua condição clínica. Se for uma doença grave, eles devem fazer um check-up antes das viagens longas e levar um relatório médico. Além do relatório médico, ou complementando o relatório médico, ele deve ter a receita recente da medicação que faz uso e ter as medicações facilmente acessadas, quer dizer, acessíveis. Elas podem estar no bolsão à frente da cadeira. E avisar, se está viajando sozinho, avisar a tripulação que ele tem as medicações ali, que tem ali o relatório, que tem ali as receitas, ou então viajar com acompanhante, que é a melhor coisa que tem. Além disso, levar, se for, por exemplo, pacientes com doenças cardíacas mais graves, levar um ecocardiograma e um eletrocardiograma nos últimos 6 meses. A empresa não pode expor o passageiro a vexame, mas a advogada lembra que é preciso ter bom senso também por parte do viajante. Então, há alguns casos que a gente vê na imprensa, de gente que foi impedido de viajar. Assim, apesar de que houve, em alguns casos famosos, aí, falta de tato dos funcionários da companhia aérea para lidar com o problema, acabou expondo o passageiro a alguma situação humilhante. Enfim, apesar disso, eu acho também que, de maneira geral, tem havido falta de bom senso dos passageiros. Você está visivelmente passando mal, você tem um problema de pele visivelmente duvidoso para quem é leigo. É natural que a companhia aérea tenha receio de embarcar um paciente que transmita uma doença contagiosa aos demais passageiros e tripulantes. E, nesse caso, a legislação permite que a companhia aérea impeça o transporte, a não ser que haja expressa autorização médica. Vacinas específicas também são importantes em alguns casos. Mas ele deve estar com seu cartão de vacinação em dia e ver as doenças que são possíveis de serem adquiridas em algum outro lugar no país ou em alguns estados aqui, por exemplo, estados do norte, a gente tem algumas doenças que podem ser transmitidas e a gente deve estar com a vacina absolutamente em dia.
É necessário que o passageiro com alguma necessidade específica ou doença grave procure a companhia aérea ou terrestre com antecedência. Se for o caso de uma viagem para um país muito diferente, o consulado deve ser consultado para obter informações sobre vacinas indicadas. Os consumidores podem acessar o Guia de Passageiros no endereço anac.gov.br. E os passageiros de transportes terrestres devem consultar no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, os direitos e deveres do passageiro.